Vamos lá? Então vamos lá. Bom dia, turma. Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês e obrigado aí pela paciência aí de vocês. Eu acho que a gente vai, com o tempo a gente vai se adaptando aí um formato o mais próximo possível do ideal para a gente poder aproveitar o máximo possível a disciplina. Graças a Deus, eu acho que as coisas estão caminhando melhor agora. Acho que muito provavelmente nós estaremos juntos em breve. Tomare, muito provavelmente. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá? Então, essa é a minha tutorial que a gente dividiu em dois grupos. Uma ficou comigo, outro ficou com o professor Alexandre. Eu vou deixar o chat aberto, lógico, né? Qualquer coisa vocês vão me perguntando e dentro do possível que vocês notarem que precisa de alguma coisa a mais, que eu não deixei bem claro, por favor, coloca no chat imediatamente que eu já respondo para vocês e a gente vai tornando isso as coisas mais dinâmicas possíveis, tá bom? Acho que a grande importância que a gente tem que ter em mente quando a gente fala sobre as doenças de otorrino, principalmente as amidalites, as infecções de viário superior e as otites, são que, como eu falei para vocês previamente, pode escrever aí, metade dos atendimentos em medicina de família, em UPA, vai ser isso. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, sabe? Então, isso é bem legal, assim, a gente ter um raciocínio bem claro, assim, do que é essas patologias, como a gente deve abordar, para que a gente possa, de uma maneira muito tranquila, a gente possa ir fazer o nosso consultório brevemente. Eu lembro direitinho, a primeira vez que eu pensei em fazer medicina, acho que eu tinha 14 anos, 14, 13 anos. Eu fechei os olhos, eu abri os olhos e agora estou com 50 anos de idade e 25 anos de formado. Então, as coisas passam, a vida passa rápido e eu sempre digo que, nossa, só tem uma diferença entre eu e vocês. É a idade, né? Mais nada. No fim, a gente somos todos iguais. Então vamos lá. Então vamos falar sobre as faringoamidalite ou os amidalites. Então são doenças inflamatórias ou infecciosas, né, que envolvem faríngeas, as amígdalas e as tonsilas faringeias, que no caso é adenoide. Então vamos falar sobre uma consideração anatomofisiológica, que é meio que o princípio de tudo, para algumas dúvidas que a gente vai ter no futuro sobre indicação de retirar a amígdala, de não retirar a amígdala. Então, quando a gente fala de amígdala lingual, uma coisa que eu acho que fica interessante para a gente entender é que a amígdala lingual ela fica no final da língua, ou lá no começo da língua, em direção à região do epiglote, e dificilmente a gente vê no nosso dia a dia uma amidalite lingual pura, assim. Eu acho que eu vi muito pouco na minha clínica diária, assim. E uma coisa que é de interessante, apenas de curiosidade em relação à amígdala lingual, é que ela é uma das cirurgias de indicação para cirurgia robótica. A cirurgia robótica é uma realidade que vocês vão perceber isso, ela vai ser cada vez mais presente no nosso dia a dia, mas dentro da otorrinolaringologia ela tem uma indicação muito boa para essas amidalites linguais, onde o paciente é internado, ele precisa da cirurgia da amígdala lingual por uma questão obstrutiva, uma apneia obstrutiva do sono, onde aquelas máquinas de câmera de pressão positiva, que é o CPAP, acaba não resolvendo muito a questão da apneia do paciente. E daí a gente faz a cirurgia robótica. Lógico, o paciente tem que sofrer uma traqueostomia, esse paciente é um paciente de UTI, de pós-operatório, mas a cirurgia robótica ela tem uma indicação sensacional para cirurgia de base de língua, que no caso é a amígdala lingual. É muito pouco para nariz e muito pouco para ouvido ainda, mas isso vai acabar com o tempo se tornando mais evidente, né? As tonsilas palatinas, que são as amígdalas palatinas mesmo, isso é mais do nosso dia a dia. O tecido linfático peritubário, isso a gente consegue perceber bem em criança que tem, ou em adulto que faz catarro no ouvido, que tem aumento
desse tecido linfóide ao redor da tuba. E isso causa muita plenitude auricular no paciente ou mesmo uma otite média serosa. Isso pode estar relacionado com doenças virais, por exemplo, que o paciente pode estar apresentando, de caráter agudo ou de caráter crônico quando você tem um aumento, uma hipertrofia, então, dessas tonsilas faringeias, tá bom? A granulação parafaríngea, isso a gente vai observar bem num quadro clínico que eu vou mostrar para vocês, que a gente observa isso em pacientes que apresentam mais quadros virais de faringite. Então, eu saí ontem à noite, estou com dor de garganta, minha garganta está arranhando, está raspando. Normalmente isso é por uma faringite de início agudo e de quadro viral inicialmente. E as tonsilas faringeias, que é cirurgia da adenoide, que às vezes as mamães falam que o filho operou de carne esponjosa no nariz. Carne esponjosa é um termo, sim, de caráter popular, que acaba abrangendo, é consagrado de caráter popular. Então, é uma coisa interessante isso, porque às vezes a mamãe vai falar no consultório de carne esponjosa, você vai falar que carne esponjosa não existe. Mas tem coisas que já está popularmente consagrado. Então, você só precisa explicar para a mamãe ou para o papai o que essa alteração ela vem significar de carne esponjosa. Normalmente, em criança pequena, é aumento da adenoide. Então, às vezes a mamãe fala assim, meu filho operou de carne esponjosa. Então, no caso, é adenoide, tá bom? Então, eles formam um anel de tecido linfóide, que é conhecido por o anel linfático de Waldeyer. Então, essas estruturas têm que dar bem claras na cabeça da gente para a gente entender o que é esse anel de Waldeyer. Então, só um exemplozinho, que é um filminho que mostra uma explicação do anel de Waldeyer. Então, lembrando que a adenoide fica aqui na porção posterior, isso aqui é um desenho parasagital, né, que é a entrada do nariz, palato duro, língua. Então, você tem um anel de Waldeyer na porção superior, então, a adenoide. Depois você tem as tonsilas tubárias, que elas ficam ao redor da tuba auditiva, como falei previamente para vocês. Daí a gente tem as amígdalas palatinas, que é essas amígdalas que a gente consegue ver claramente quando a gente abre a boca. E daí a amígdala lingual, que ela fica na base da língua. Isso quando você junta tudo, daí a gente tem, então, o anel de Waldeyer. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre, então, a adenoide, né? Que as mamães falam muito, que é carne esponjosa. Meu filho operou carne esponjosa quando era pequeno. Então, vamos ver o que é isso daqui. Então, as tonsilas faringeias, então, desenvolve-se totalmente no 7º mês de gestação e continua crescendo até o 5º ou 6º ano de vida. Isso é importante a gente ter em mente uma coisa que eu vou falar para vocês, que é o paciente que tem respiração bucal de suplência e a mamãe fala que não precisa operar. Por quê? Porque ela regride conforme os anos vão passando, mas a gente já vai eliminar essa hipótese de contrassenso em relação à indicação da cirurgia. Então, essa adenoide, ela é estimulada por uma variedade de estímulos antigênicos, então processos virais, bacterianos, alérgenos, irritantes. Irritantes como o refluxo gastroesofágico. É uma coisa muito interessante, às vezes a gente vê aquelas crianças que têm dor de ouvido de repetição, que é otite média aguda, viral ou de caráter bacteriano de repetição, e um dos motivos pode ser porque às vezes o papai ou a mamãe dá uma mamadeira muito grande para a criança e ela acaba mamando deitada, e ela pode acabar regurgitando, e isso traz todo esse conteúdo do suco gástrico para a região da boca, quando a criança apenas regurgita, ela não chega a vomitar. E isso acaba fazendo uma irritação da adenoide, ela acaba aumentando de volume, aumentando a proliferação bacteriana nesse sítio, porque veio bactérias de outra flora, como a flora gastrointestinal, e isso favorece as otites média agudas bacterianas de repetição nas crianças. Então, isso é um fator bem importante, tá bom? Então, devido à sua localização, as adenoides aumentadas podem causar obstrução nasal e estase de secreção nasosinusal, com proliferação de micro-organismos e de maior exposição a antígenos, o que, por sua vez, tende a fazer aumentar ainda mais o seu tamanho. Então, o que acontece é que essa adenoide ela pode estar aumentada de volume, por esses motivos que a gente relatou previamente,
Esse aumento de volume ele pode fazer, então, essa secreção que fica mais presa dentro da cavidade nasal da criança. A secreção dentro da cavidade nasal, ela pode fazer com que ela se torne um meio de cultura, então, porque eu tenho mais catarro preso dentro do nariz. Esse meio de cultura pode virar uma proliferação de bactérias que inicialmente eram saprófitas e agora se tornam oportunistas, por esse aumento de comida, que é esse catarro que fica preso dentro do nariz, e aquelas crianças que estão sempre secretoras, sempre com catarro secretor. Então, a criança, às vezes, além de ter alteração da respiração por uma obstrução nasal, ela acaba tendo muito catarro no nariz. De uma forma inevitável, esse catarro ele acaba encharcando todas as cavidades nasais, toda a cavidade nasal, inclusive os seios da face. Como a cavidade nasal da criança e os seios da face, seios paranasais, melhor falando, porque o esfenoide não fica na face, enfim, os seios paranasais, eles acabam ficando velados num raio-x de seios da face. Então, é muito comum a gente pegar a criança que chega no consultório da gente, uma criança de 4, 5 anos de idade, onde a mãe vem falando que a criança está tratando de sinusite crônica com o pediatra. Mas é lógico, a criança que tem aumento da adenoide, essa retenção de secreção que eu tenho na cavidade nasal, acaba encharcando todos os seios da face, e um raio-x de seios da face vai dar um velamento de todos os seios da face. Mas não porque a criança está fazendo uma sinusite, e sim porque ela está fazendo uma estase de secreção, essa secreção está nos seios da face. Mas não adianta dar antibiótico, às vezes, para a criança. Porque o pecado original de tudo isso é o aumento da adenoide, a adenoide acaba acumulando secreção nasal. É mais por causa disso. Então, além disso, a nasofaringe funciona como um conduto para a passagem de ar inspirado e secreções que drenam da cavidade nasal para a orofaringe, como caixa de ressonância para a fala e local de drenagem da tuba auditiva. Então, aquilo que eu falei previamente, quando o paciente às vezes tem um aumento da adenoide, ele acaba obstruindo a tuba do paciente, ele acaba fazendo otite média serosa de repetição, que fica o catarro preso daí dentro do ouvido. Então, essa hipertrofia da adenoide pode fazer obstrução de drenagem da tuba auditiva? Sim. E pode mudar a ressonância da fala? Sim. Então, a gente percebe isso claramente quando eu estou com a criança, que às vezes a gente opera adenoide e a mamãe fala assim, ele operou de carne esponjosa, a voz dele mudou tanto, ficou com uma voz fina, tá com uma voz diferente. É igual quando você entra num apartamento com móveis e num apartamento sem móveis, né? Num apartamento com móveis, a caixa de ressonância é diferente. Num apartamento sem móveis, a ressonância é diferente. Então, a vibração do som é diferente. Mas isso, logo com o tempo, acaba se adequando. A presença de uma tonsila faringeia de volume aumentado, obstruindo a nasofaringe, prejudica todas essas funções, lógico. Quando você tem uma amígdala muito aumentada lá na garganta, ela acaba se projetando posteriormente quando a criança acaba deitando ou relaxando a musculatura, e isso faz com que essa projeção em direção à orofaringe do paciente acaba obstruindo o ar que vem descendo daí pelo nariz e pelo nasofaringe do paciente. E isso acaba ocasionando uma obstrução respiratória, né? Então, a amígdala pode ocasionar isso. A partir dos 7 anos de idade, a atrofia da tonsila faringeia e o aumento atrofia da tonsila faringeia e o aumento do diâmetro da nasofaringe melhora o fluxo do ar local. Então, às vezes a mamãe fala assim, eu não vou operar adenoide no meu filho porque depois dos 7, 8 anos de idade, a adenoide já regride de tamanho, então não tem por que operar. Ele ronca agora, dorme com a boca aberta, mas isso vai passar. Sim, é verdade, isso vai passar. Só que todas as deformidades crâniofaciais que o paciente poderia evitar de desenvolver, quando o paciente é respirador bucal, o céu da boca fica fundo, diminui o espaço para o desenvolvimento da arcada dentária. Isso quando os dentes permanentes começam a descer, eles começam a ficar apinhados um em cima do outro, por uma questão de falta de espaço. Todo o desenvolvimento psíquico e motor da criança fica completamente comprometido, porque somente em sono profundo e descanso mesmo que a criança tem eliminação de hormônio de crescimento. Então isso faz com que o crescimento ponderal da criança fique reduzido, todo o intelecto da criança fica reduzido,
A criança tem um dia mais agitado, às vezes ela é mais agitada, ela não para, ela é irrequieta, ela está sempre mexendo em alguma coisa. A mamãe fala assim, essa criança não para. E isso tudo pode estar correlacionado com a alteração do sono. No caso, essa dificuldade respiratória durante o sono, que pode ser um dos motivos ou a hipertrofia da adenoide. Tá bom? Então, só mostrando novamente aqui, esse é um desenho esquemático, aqui onde fica a adenoide e aqui onde fica o tubo auditivo. Quando essa adenoide ela encosta basicamente aqui na porção na porção superior do palato mole, esse é o palato duro, esse é o palato mole, aqui é o úvula, né? A adenoide ela pode acabar encostando aqui, obstruindo então a passagem do ar que vem pelo nariz e a tuba auditiva. Então esse é um raio-x de cavum. O raio-x de cavum é o exame de screening que a gente faz para identificação da hipertrofia da adenoide. Pode ser realizada a videonasoscopia, mas isso requer já outros equipamentos que são caros e de difícil acesso normalmente aos serviços públicos de saúde, mas no caso do raio-x de cavum, isso a gente consegue, e a gente consegue ver claramente. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver a hipertrofia da adenoide. Observe que o preto é o ar, né? O branco é o osso, o cinza é tecido mole, tudo isso aqui é um aumento da adenoide. Observe que desse lado de cá eu vejo bastante preto aqui, então eu consigo ter uma respiração melhor aqui. Tá bom? Então observe a hipertrofia da adenoide, uma adenoide de tamanho normal. Esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês, então um vídeo que mostra uma hipertrofia da adenoide. Essa é a narina do lado esquerdo do paciente, esse aqui é o septo nasal, esse é o corneto inferior, esse é o assoalho nasal. Então a gente pode observar posteriormente, claramente aqui que eu vejo isso aqui tudo é o aumento da adenoide. Aqui embaixo é só a área de passagem do ar, vocês podem ver aqui embaixo, bem reduzido mesmo. Isso a gente costuma falar, quando a gente pega esses casos clínicos desses pacientes, o laudo da videonasoscopia é que ocorre uma obstrução de praticamente 90% da via aérea posterior por uma hipertrofia da adenoide. Observe que tudo isso aqui seria espaço do cavo, eu só fico mesmo com um espaço muito reduzido de passagem do ar, então. Então, nessa videonasoscopia que eu fiz nessa criança, eu vou acabar tudo isso, veja, essa é a vegetação da adenoide, eu passo pela adenoide, eu vejo que posteriormente está tudo aberto lá, eu não tenho mais hipertrofia de amígdala no caso. Então, veja aqui a epiglote aqui embaixo, aqui o orofaringe, as amígdalas lateralmente. Então, realmente, essa criança ela tem essa obstrução nasal, veja a estase, a secreção, o catarro que acaba tendo, olha o catarro, e esse catarro que faz com que a criança fique com o nariz um pouco mais contaminado. Esse aqui é um paciente adulto que, no caso, ele faz uma adenoidite, um caso bem interessante que quero mostrar para vocês. Ele se queixa de gotejamento posterior e de mau hálito. Então, veja que eu estou entrando no nariz do lado direito do paciente, lá atrás, onde fica a região do adenoide, ó, tem esses catarros que ficam presos junto da adenoide, preso na adenoide. Isso é normalmente Staphylococcus aureus que acaba fazendo isso. Aqui é a tuba auditiva, né? Aqui fica a úvula. Então veja que isso aqui acaba fazendo gotejamento posterior e ocasionando às vezes mau hálito no paciente. Então observe nessa foto, realmente o sono de criança é um sonho para todos nós, né? Quem não gostaria de dormir igual a criança dorme, né? Mas aqui a gente vê claramente, olha, já tem uma deformidade de dente, né? O lábio inferior é interessante nessa imagem, a gente pode observar claramente, né? Você vê um encurtamento do lábio superior, existe um encurtamento do lábio superior, e o lábio inferior, ele normalmente é invertido, né? Por isso que ele fica maior de volume, porque ocorre uma reversão por uma flacidez, porque a criança dorme com a boca aberta, uma flacidez do orbicular, isso faz uma eversão do lábio inferior, e normalmente esse lábio ele é mais seco e mais rachado, assim, a mucosa acaba sendo mais rachada em relação ao lábio superior. Então isso é bem característico de criança que é respirador bucal de suplência. Tá bom? Então vamos lá, falar agora sobre as amígdalas, né? Então as tonsilas palatinas são massas de tecido linfóide localizado lateralmente na orofaringe, essas são mais de nosso acesso clínico do dia a dia.
e representa o maior acúmulo de tecido linfóide do anel de Waldeyer. Normalmente são confinadas à orofaringe. Se excessivamente grandes, podem alcançar a nasofaringe, gerando insuficiência velofaringéia e obstrução nasal. A questão da insuficiência velofaringéia normalmente está mais relacionado com uma fenda palatina ou com uma alteração da musculatura mesmo velofaringéia, isso fazendo insuficiência velofaringéia, onde o líquido dos alimentos acabam sendo pelo nariz do paciente no movimento de deglutição. Pelo aumento das amígdalas, isso não é tão comum de acontecer, mas a obstrução nasal pode acontecer por hipertrofia de amígdala com o paciente deitado, dormindo sim, porque ele acaba deitando, dormindo e essas amígdalas elas acabam seguindo de região posterior, até pelo próprio posicionamento da língua. A língua acaba empurrando as amígdalas grandes acabam se projetando em relação ao orofaringe, e isso acaba dificultando a passagem do ar posteriormente. E isso causa ronco e dificuldade respiratória no paciente. Então, o mais comum, no entanto, é a sua extensão à hipofaringe, que é o que nós estamos falando, gerando obstrução alta das vias aéreas, levando a uma apneia obstrutiva do sono, como a gente comentou. A inervação da tonsila palatina é dada por ramos do glossofaríngeo, do polo inferior e de ramos descendentes do nervo palatino. A causa da otalgia pós-amidalectomia ou invigência de amidalite deve ser o ramo timpânico do glossofaríngeo. O que é importante nisso daqui? Que a gente vai ver que paciente que tem trismo por causa de abscesso piramidaliano, é porque o aumento de volume nessa região acaba fazendo uma compressão dos nervos. Então, você fala com o paciente, você fala, abre a boca, eu não consigo, com dor de garganta. Ele tem um trismo, tem uma dificuldade de abrir a boca em virtude de um abscesso piramidaliano. Mas isso a gente vai ver na sequência. Então, aqui mostrando nesse paciente, onde eu tenho aqui um raio-x de cavo, eu vejo uma adenoide levemente aumentada, existe um estreitamento da coluna aérea aqui, eu consigo ver o preto, vejo o preto, ele vem aqui, ele tem um estreitamento, então, e essa projeção aqui é o aumento da amígdala nesse paciente. Aqui é uma ressonância magnética que a gente consegue ver claramente o posicionamento. Veja que esse paciente ele é micrognata, olha onde está o posicionamento do queixo. Esse queixo ele é mais retraído em relação à orofaringe do paciente. Essa aqui é a língua do paciente, olha o tamanho dessa amígdala aqui. Aqui é a ponta do nariz do paciente, esse é o vestíbulo nasal, então o ar vai entrar por aqui. Eu vejo a coluna de ar preto vindo, de repente ela some completamente. Então não é por causa do aumento da adenoide, mas é por causa do aumento da amígdala que acaba obstruindo toda essa coluna aérea posterior aqui. Então observe realmente que isso pode ocasionar mesmo pelo aumento da amígdala, causando uma obstrução nasal, como causando qualquer tipo de obstrução respiratória mesmo. Novamente mostrando a retração do lábio superior mesmo, né? A exposição dos incisivos centrais, a gente vê uma visualização dos incisivos centrais e essa eversão do lábio inferior para uma flacidez do músculo orbicular. E uma das classificações que a gente tem quando a gente for fazer ambulatório juntos, daí você vai falar assim, esse paciente tem um aumento da amígdala. Daí você tem que, tudo bem, mas eu preciso mais ou menos ter uma ideia se é grau 1, se é grau 2, se é grau 3 ou se é grau 4. Então, isso aqui é mais uma questão de prontuário dos pacientes. É importante que tudo que você escreva no prontuário seja um reflexo muito claro do seu exame físico no paciente. Então, a gente precisa ter essa classificação em mente, né? Então, observe normalmente que quando você tem um paciente que tem uma amígdala, por exemplo, grau 1 ou grau 2, dificilmente você vai ter um paciente que tem ronco por causa de uma amígdala grau 1, grau 2. Porém, ele pode ter indicação de fazer cirurgia da amígdala por amidalite de repetição, né? Então, esse é um dos motivos que pode ocasionar uma indicação cirúrgica. E quando você pega um paciente grau 3 ou grau 4, muito independentemente se ele faz amidalite de repetição ou não, mas se ele faz acúmulo de detrito de alimento, que isso pode dar mau hálito, halitose, ou ele causa ronco e apneia noturna, ele já tem indicação dele no caso da cirurgia. Esse é um exame pré-operatório, esse é um leito cirúrgico transoperatório, então observe que esse paciente ele tem uma amígdala grau 4,
onde as amígdalas praticamente elas se encontram na linha média. Observe que ocorre uma obstrução total da passagem do ar nesse paciente. E veja a retirada das amígdalas, o tamanho da abertura que eu tenho, uma questão respiratória. Então, isso, o benefício respiratório é fantástico. Essa cirurgia de amígdala adenoide, vocês vão ver, é uma cirurgia milagrosa. Porque na mesma noite o pai fala assim, nossa, a criança melhorou na mesma noite. Então, a cirurgia da amígdala adenoide, ela tem um componente social, um componente de benefício para o paciente imediato. É na mesma noite o paciente já está ótimo. Crianças que operam com 4, 5, 6 anos de idade, a recuperação é fantástica. São horas de recuperação. Então, isso é uma coisa maravilhosa. A cirurgia é uma das cirurgias mais maravilhosas que tem dentro da otorrinolaringologia por todo esse benefício que causa na criança. A criança vai ter um desenvolvimento crânio-facial normal, vai ter um desenvolvimento psíquico-motor normal, em virtude de, a partir do momento que agora, depois de ter retirado essa amígdala adenoide, ela começa a ter um sono tranquilo. E nada é melhor do que um sono tranquilo de uma criança, não um sono agitado em virtude de um caráter obstrutivo. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a parte da imunologia. A parte da imunologia é bem legal da gente ter em mente, porque a mamãe e o papai vão perguntar para você, meu filho vai operar a amígdala, mas a amígdala não é um órgão de defesa e isso não vai alterar a imunidade dela. Então, isso aqui é para a gente só ter um know-how em relação ao assunto, para vocês entenderem que isso que o papai e mamãe parcialmente falaram é verdade, mas isso isso deixa de ser uma verdade quando a criança faz infecção de repetição ou quando a hipertrofia da amígdala é tão grande que possa estar fazendo alteração do desenvolvimento psíquico-motor na criança, assim como deformidades crânio-faciais. Então, tonsila palatina e faringeia são órgãos do tecido linfóide estrategicamente localizados para a proteção imunológica do trato aerodigestivo. Então, as tonsilas palatinas apresentam em sua superfície de 10 a 30 invaginações bem desenvolvidas, denominadas criptas. E essas criptas elas têm um efeito adverso apenas, que às vezes pode acumular detrito de alimento, e isso juntar os cásios, que são aqueles grãozinhos amarelos que a gente tem, que os pacientes têm na boca, na amígdala no caso, isso pode causar mau hálito nos pacientes. Ou pode alterar, às vezes, o gosto da saliva. Então, na hora do beijo, na hora de chegar muito, muito perto, assim, o paciente acaba se sentindo constrangido e acaba operando a amígdala por causa disso. Ao contrário da tonsila faringeia, que apresenta um pregamento mucoso bem desenvolvido, mas poucas criptas, que a tonsila faringeia é adenoide, né? Então ela tem poucas criptas. O epitélio escamoso das criptas possui um sistema complexo de transporte através de microporos que levam antígenos ingeridos ou inalados ao tecido linfóide subjacente. Então veja que tanto a amígdala adenoide funciona como um captador de antígenos. Dentro do tecido linfóide, o antígeno entra em contato com células processadoras de antígenos responsáveis por apresentá-lo aos linfócitos T. Quando há uma concentração suficiente de um antígeno, ou seja, tem bastante antígeno, é estimulada a diferenciação de linfócito B em plasmócito e sua expansão clonal. Isso resulta na produção das imunoglobulinas, notadamente AA, que é transportada à superfície da mucosa, fornecendo proteção imunológica local. Agora, a gente tem escutado bastante as imunoglobulinas A, principalmente por causa dos testes do SARS-CoV-2, então a gente já escutou mais sobre essas imunoglobulinas A. Então você veja que o que aconteceu aqui foi assim, você inspirou poluentes ou inspirou antígenos, eles grudaram no catarro nasal. Quando eles estão passando pela adenoide, a adenoide acaba captando esses antígenos e jogando para o tecido linfóide subjacente, e esses antígenos eles são atacados. E quando você acaba entrando com muito contato com esses antígenos, há uma produção de IgA. Então, agora que vem na história do SARS-CoV-2. E eles fazem esse transporte de superfície da mucosa, fazendo uma proteção imunológica local. Então, veja que sim, as amígdalas elas acabam fazendo uma proteção imunológica local.
elas além de fazer identificação dos antígenos inalados ou ingeridos, elas acabam fazendo também essa produção de imunoglobulina A. Porém, em pacientes com infecções recorrentes, lembra que eu falei, paciente que tem muita amidalite de repetição, há uma inflamação do epitélio das criptas, reduzindo em diminuição do transporte do antígeno e diminuição imunológica dos linfócitos B, ou seja, das imunoglobulinas A, com consequente redução da produção de anticorpos e da população de linfócitos nos centros germinativos. Então, o que acontece? Essa é a explicação que a gente tem. As amidalites de repetição, elas acabam fazendo uma alteração no epitélio de superfície das amígdalas, que as amígdalas elas acabam perdendo essa capacidade de filtração, de absorver o antígeno para dentro da amígdala para desenvolver células de defesa e anticorpos. Então, essa é a explicação. Então, quando a gente indica cirurgia de amígdala por amidalite de repetição da criança, a gente avisa o papai. Quando ele pergunta assim, ou a mamãe, não, mas a amígdala não é um órgão protetor? Sim, quando ela está funcionando, mas quando tem amidalite de repetição, ela já perdeu essa função, por causa dessa alteração do epitélio e a capacidade que ela tem de tirar o antígeno desse meio ambiente e jogar para dentro da amígdala, desencadeando assim a formação de anticorpos. Tá bom? Então, sendo assim, tonsilas cronicamente infectadas e com volume aumentado frequentemente têm a sua função imunológica alterada. Por isso que o benefício da cirurgia é muito maior do que a perda que você pode ter das células de defesa. Outro fator que é relevante, só para fechar esse racional em relação a a indicação da amidalectomia por essa alteração, por essa não alteração da imunidade, em relação às possíveis consequências, em relação a essas possíveis consequências imunológicas causadas pela amidalectomia, então, seja, o paciente operou a amígdala, retirou a amígdala, um trabalho evidenciou que houve redução dos níveis séricos de IgG e IgA após um mês de pós-operatório. Então, um mês após o operatório, IgG e IgA está reduzido. Mas calma, com recuperação parcial desses níveis 3 meses depois. No entanto, essa queda, bem como a queda de IgG e de IgA reportadas por outras pesquisas, não parecem causar imunossupressão, já que os pacientes não apresentavam doenças oportunistas no pós-operatório. Ao invés disso, esses fenômenos parecem representar um ajuste da função imune desses pacientes que estava exacerbada por tonsilites recorrentes. Então, o que eles falam é assim, você tem baixa de IgG e de IgA no pós-operatório de amidalectomia, os pacientes que fazem muita amidalite de repetição, mas ele sai de números muito elevados para níveis normais, e não de níveis normais para níveis subnormais. Então, o paciente não tem alteração de imunidade. Pré-pandemia, o hospital onde eu trabalho fazia em torno de 35 cirurgias de amígdala e de adenoide em criança. A gente nunca vê infecções oportunistas. Por quê? Porque os níveis de IgG e IgA, eles voltam a níveis normais, não é que ele abaixa do nível normal. Eles estavam em níveis aumentados por causa das infecções daí de repetição. Tá bom? Então, a patogênese da doença inflamatória ou infecciosa das tonsilas palatinas e faringé provavelmente envolve sua localização anatômica e função de processamento de material infeccioso. Não há certeza em relação ao que determina o início de infecção crônica. A gente sabe que fatores ambientais, o próprio fator de indivíduo e como dieta pode ocasionar isso. Então, uma coisa que eu não consigo explicar para o papai e para a mamãe é assim, por que meu filho faz tanta infecção de repetição? Eu não sei te falar. Isso pode ser um fator próprio do paciente, ou como falei, fator ambiental, fator de dieta, isso pode ocasionar essas amidalites de repetição no paciente. Então, isso é uma coisa que a gente ainda não sabe direito a causa dessa patogênese. Tá bom? Sobre a classificação clínica, a adenoidite aguda, onde eu tenho um aumento da adenoide, que a mamãe fala assim, eu pergunto para a mamãe, se o filho ronca, que eu vejo que a adenoide dele é um pouquinho aumentada, ele só ronca quando ele está resfriado. Então, quando o paciente fica resfriado, gripado, ele tem uma hipertrofia dessa adenoide, isso pode ocasionar ronco e dificuldade respiratória, que melhora com a melhora clínica. O paciente ele pode ter essa adenoidite recorrente, que é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o
paciente ele tem uma hipertrofia de adenoide, essa hipertrofia de adenoide ela pode estar correlacionada com secreção nasal aumentada. E essa secreção nasal aumentada ela está simplesmente porque a adenoide aumentada lá posteriormente acaba fazendo como se fosse uma represa da secreção de gotejamento posterior do clearance nasal. Esse catarro acaba ficando acumulado dentro da cavidade nasal e isso faz com que o paciente tenha esse catarro aumentado e isso pode simular uma rinocinusite, como eu falei previamente. E indo para a adenoidite crônica, então essa congestão, essa secreção crônica nasal, ela pode estar associada com otite média serosa e com esse aumento da adenoide, assim como uma das causas pode ser um refluxo gastroesofágico que o paciente tem, não de caráter patológico, mas de caráter fisiológico, por uma mamadeira exagerada, o paciente que come vai dormir, isso ele acaba regurgitando essa flora bacteriana junto com o ácido bacteriano, acaba encharcando essa adenoide, causando uma reação nela, e isso pode ocasionar daí essas queixas relacionadas com o aumento da adenoide, que é a otite média serosa daí do paciente. E hiperplasia da adenoide, aquilo que a gente comentou, isso pode ocasionar ronco e respiração pela boca. Aqui só mostrando que a adenoide ela pode ser secretora ou ela pode acabar sendo daí obstrutiva, como a gente já mostrou anteriormente. Falando então de amidalite, então você pode ter uma amidalite aguda, a gente saiu ontem à noite, eu acordei de manhã cedo e estou com uma placa nas amígdalas, então isso é uma amidalite aguda, ela pode ser viral ou pode ser bacteriana. A recorrente é aquilo que a gente falou, então às vezes quando o filhinho tem lá 7 episódios de amidalite, impossível, né? Você vê tem pai que cada 1 mês e meio está no hospital com a criança fazendo antibiótico de repetição. É aquilo que a gente falou. Eu não sei por que seu filho faz tanta amidalite de repetição, mas a única coisa que eu posso fazer mesmo é o tratamento com antibiótico terapia. Então, nesses casos de amidalite aguda recorrente, com tanto quadro clínico assim, a gente acaba sugerindo a retirada da amígdala. Quando o papai pergunta que a retirada da amígdala baixa a imunidade, a gente responde aquilo que a gente já falou previamente, né? Essas amigdalites já mudaram o epitélio da amígdala, ela já não está mais funcionando literalmente, tá bom? E a hipertrofia da amígdala, aquilo que a gente comentou, amígdala grau 3 e grau 4 pode acabar levando a essa história de ronco de apneia. Então, quando a gente vê as amígdalas aqui, a gente vê um paciente com amidalite bacteriana, que essas placas, com uma história clínica bem benigna, a gente já vai falar melhor sobre isso. Tem paciente que tem dor crônica na amígdala, muito interessante. Foi uma pergunta do Matheus na tutorial anterior, que ele perguntou sobre pessoas que acordam com dor de garganta por causa de desvio de septo. Então, isso pode ocasionar mesmo. Então, a criança o paciente mesmo fica com respiração bucal de suplência e acorda com dor de garganta, e essa dor de garganta ela vai melhorando conforme vai passando o dia, em decorrência que a saliva vai novamente lubrificando essa garganta. Então, esse paciente que tem dor de garganta matinal, normalmente é por causa de respiração bucal de suplência. O abscesso piramidaliano, como a gente comentou previamente, então o paciente tem dor e tem trismo. Amidalite, dificilmente o paciente tem trismo. Abscesso piramidaliano é muito comum o paciente ter trismo. Sempre lembrar de possibilidade de amidalite viral, no caso, então se faz um antibiótico no paciente, ele não melhora com 72 horas, se faz um outro antibiótico no paciente, ele não melhora com 72 horas, fique pensando sempre que pode ser um quadro viral, principalmente de mononucleose. Você pode ter uma faringite por estrépito ou uma eripangina, que você pode ter lesão herpética em palato, ou detritos de alimentos que ficam presos na amígdala, igual essa imagem que é um cásio, que é um detrito de alimento. Então, isso aqui que pode dar cheiro ruim na boca, ou mau hálito, ou alteração na saliva daí na hora do beijo. Tá bom? Então, esse é um quadro clínico que eu vou mostrar aqui para vocês. Um paciente que chega para mim com queixa de dor de garganta. Você pede para ele abrir a garganta, para ele abrir a boca. E isso a gente vê aqui, ó. Então, veja que eu não consigo enxergar o pilar posterior. Vocês vão ver no próximo caso que a gente consegue enxergar. As placas na amígdala, tem uma hipertrofia de amígdala, os pontos, as placas brancas, bem condizentes com a amidalite. Uma secreção posterior na faringe, a secreção da úvula, quase que as amígdalas se encostam. Isso aqui eu falaria que é uma amígdala grau 3 para esse paciente, tá bom? Com uma amidalite, tá bom?
Então, daí quando eu vejo esse paciente aqui, a mesma situação, mas observe que daí é uma amígdala pequena, que eu consigo ver claramente a amígdala dele, eu consigo ver a amígdala e o pilar posterior que eu não via no outro grau. Então, esse é um paciente grau 2 de amígdala, eu vejo a úvula aqui, mas também fazendo uma amidalite. Esse paciente aqui, então, é um paciente que tem uma amidalite crônica. Observe aqui a úvula, aqui a amígdala, veja a quantidade de criptas que essa amígdala tem. Então, essas criptas, esse paciente ele se queixa de dor crônica, a garganta está sempre doendo, e não que ela esteja infeccionada, porque ela não está, mas ela tem dor crônica na garganta, minha garganta está sempre incomodando, e junto umas bolinhas bem fétidas, que esses são os casos, que são os detritos de alimentos que ficam presos daí na amígdala do paciente. Ok? Então vamos lá? Esse aqui é um outro caso clínico que eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui assim, isso é uma amidalite viral. Então vocês podem ver que a amígdala está aqui, ó. Eu vejo tem uma amidalite viral, ó. Aqui é a base da língua daí do paciente. Eu vejo umas aftas, isso aqui é uma lesão de afta, ó. Isso é bem característico de amidalite viral. Então, o paciente ele tem uma dor unilateral do lado esquerdo, nesse caso, bem importante, uma dor. Normalmente essas amidalites, mesmo sendo virais, a gente acaba fazendo, lógico, medicamento analgésico potente, assim como anti-inflamatório, mas associa antibiótico em virtude que isso pode fazer uma infecção secundária no paciente. O paciente acaba, às vezes, fazendo uma infecção bacteriana. Então, do lado esquerdo, o paciente tem essa lesão aftoide com bastante ulceração, do lado direito, a amígdala totalmente normal, bem característico de paciente com amidalite viral. Tá bom? Então, esse outro caso clínico é um caso clínico de mononucleose. Observe que é difícil você falar que esse paciente, o que é essa mononucleose. Então, esse paciente ele se queixa de dor de garganta, que não melhora, já fez 2, 3 ciclos de antibiótico, contém placa, e você fala assim, se tem placa, é amidalite bacteriana. Não, isso é um exudado que o paciente faz em cima da amígdala por causa do processo viral de mononucleose, que tem vários agentes causadores, inclusive o Epstein-Barr vírus, mas ele não é o único. Mas você, nesse caso, necessariamente você tem que fazer o paciente analgésico potente, corticoide e esperar. Não tem muita coisa mais para ser feito. Esse é o paciente que tem abscesso piramidaliano, que a gente vê claramente, então você vê a amígdala aqui, ó, esse paciente, a gente consegue ver a amígdala, aqui é a úvula, e aqui eu perdi a visualização que eu tenho do pilar aqui, ó, tá vendo? Esse é o pilar posterior, pilar anterior, pilar posterior, úvula e amígdala aqui. E aqui está totalmente deformada essa anatomia. Então, esse paciente é o paciente que tem abscesso piramidaliano. O interessante é vocês perceberem que não precisa necessariamente ele ter placa bacteriana na superfície da amígdala. Porque quem causa o abscesso piramidaliano são umas glândulas que ficam no polo superior da amígdala, que a gente chama de glândulas de Cooper, elas que acabam ficando infeccionadas e causam abscesso piramidaliano. Então, lógico que elas fazem parte da amígdala, mas eu não preciso estar com a minha amígdala comprometida para ter o abscesso piramidaliano. Então, esses pacientes têm muito trismo mesmo, muita dificuldade de acabar abrindo a boca. Tá bom? Isso aqui é uma coisa que a gente não pode comer bola de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Que o paciente com 69, 70 anos de idade, com dor de garganta unilateral do lado esquerdo, referindo um aumento de volume da amígdala e uma massa palpável no pescoço. Então, gente, isso é bem característico de linfoma. Então, observe que olha a diferença dessa amígdala para essa amígdala, bem característica. Ó. Uma amígdala avermelhada, o paciente fala para você que ele está com aumento de volume de amígdala, que a amígdala dele não era assim, que ele está com dor, mas isso não é abscesso piramidaliano, isso aqui não tem nada a ver com abscesso piramidaliano, isso aqui não tem nada a ver com amidalite. Olha a cor dessa amígdala, ela está com cara estranha, isso aqui não é amígdala. A amígdala tem essas invaginações que são as criptas, isso aqui não tem, não apresenta. Então, isso aqui é tumor mesmo. Olha o tamanho da massa que essa paciente apresenta. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, um paciente que apresenta uma lesão ulcerada na amígdala. Gente, uma coisa que vocês têm que ter em mente. Lesão na boca dói. Toda lesão na boca dói. Então, às vezes, você tem uma afta lá pequenininha
você tem uma dor enorme na boca. Como é que esse paciente que tem uma afta enorme desse tamanho, ele não se queixa de dor? Não é possível ele não se queixar de dor. Então, esses pacientes, olha a amígdala desse lado e olha a amígdala desse lado. Isso aqui é câncer. Então, lesão ulcerada em boca que não dói, fique esperto. Lesão ulcerada que dói, a gente vai dar um jeito. Mas a não ulcerada tem que ficar esperto nos pacientes. Tá bom? Vamos agora para as faringites. Já estamos terminando alguns casos de exemplo de faringite. Então, aqui é um exame que a gente vai ver a faringite do paciente. O paciente novamente saiu 2 dias atrás, foi numa balada, e daí está com dor de garganta, e você pode ver a úvula do paciente aqui. E atrás da úvula do paciente, eu vou mostrar melhor para vocês. Olha aqui, ó. Você vê a amígdala está normal do paciente, nem vermelha ela está. E posteriormente, atrás do pilar posterior, daí eu tenho essas placas brancas, que são bem características de uma faringite daí bacteriana. Esse aqui é o quadro viral. Lembra que a gente falou dessas granulações virais aqui, ó, na faringe, ó? Bem quadro viral. Então, o paciente está com dor de garganta e eu vejo essas granulações virais em orofaringe do paciente. Ó. Você vê que ele não tem placa em amígdala, mas ele se queixa muito de dor de garganta e você vê esse aumento esse aumento vascular de granulação linfática. Aqui nesse paciente, ó, novamente, ó, mostrando para vocês ó, bem claramente, tá vendo? Você pede para ele abrir a boca e você vê claramente que tem esse aumento dessas granulações linfáticas. Tá bom? Falar sobre epiglote, então, a diferença do paciente que tem dor por epiglote é isso aqui, ó. Então, essa epiglote aqui eu vejo bem claramente o lado direito aqui, ó. Eu vejo até o branco da cartilagem posterior aqui, ó. Mas desse lado eu vejo os pontos de afta. Então, tem paciente que chega para mim e fala assim, ó, tô com dor aqui, ó. E isso é amidalite. Agora, o paciente fala, tô com dor aqui, isso normalmente é uma alteração de epiglote, onde o paciente tem dor. Então, isso aqui também, a gente faz antibiótico também para esse paciente, mesmo sendo viral, porque esse paciente acaba fazendo uma infecção bacteriana secundária nessas aftas de epiglote, porque dói muito isso aqui. Tá bom? Vamos ver esse aqui. Então, esse aqui é um caso bem triste de um professor sensacional que acabou falecendo esse ano, uma pessoa super querida, com uma lesão ulcerada que vocês podem ver aqui. Esse é um câncer de epiglote muito relacionado com etilismo e tabagismo. Uma história muito triste, uma pessoa extremamente querida, um amor de pessoa, mas veja toda a lesão ulcerada que ele tem aqui. Ele começou com queixa de dor, dificuldade de deglutição. Paciente etilista e paciente tabagista sempre fiquem com o pé atrás em relação a isso. Tá bom? Vamos lá? Perguntas, turma. Perguntas. Dúvida, perguntas. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Sem perguntas. Tudo certo. Então, beleza. Beleza, ótimo. Então tá bom, turma. Então, ó, 11 horas, acho que 11h10 a gente começa, né, se eu não me engano, a aula daí a conferência vai ser comigo, vai ser um outro enfoque, mas muito só para a gente complementar esse estudo que a gente teve aqui prévio da tutorial, tá bom? Então, novamente, obrigado de coração e pela presença de vocês. Qualquer coisa, daí a gente conversa na conferência, tá bom? Um grande abraço, obrigado de coração. Como eu falei para vocês, a gente vai se ajeitando aí, a gente já vai deixar isso bem certinho para que a gente possa ter o maior proveito possível da disciplina para vocês, tá? Obrigado, Caio, Gabriel, Fernanda, Guilherme, valeu, turma. Obrigado de coração, viu?